Boa noite a todos. Com alegria, de estarmos aqui reunidos esta noite mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades de todas as quintas-feiras no Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz. E esse mês, encerrando hoje, mês de outubro, um mês dedicado ao 6º mês espírita de Venceslau Braz, onde tivemos aí um mês de atividades intensas na Casa Espírita, onde tivemos várias atividades também em envolvimento com a nossa comunidade, com a festa para as crianças, a visita que a gente sempre faz lá na enfermaria pediátrica do Hospital São Sebastião também. Então, um mês muito especial para nós, os espíritas brazenses, para essa Casa Espírita e para toda a nossa comunidade aqui de Venceslau Braz. Vamos hoje com a palestra de encerramento, receber com muita alegria o nosso irmão Telmo Flores, que está aqui conosco para fazer esse encerramento desse mês espírita, que traz uma proposta muito edificante para nós, que é a palestra dele com o tema Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Então vamos, para dar início à nossa atividade desta noite, fazer a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, possamos assim então nos sintonizar agora com os trabalhadores benditos da seara do Mestre Jesus. Vamos nos concentrar então neste momento. Elevando nosso pensamento até Jesus, vamos a Ele orar neste momento. Divino Mestre Jesus Cristo, nosso amigo incondicional de todas as horas, estamos aqui reunidos mais uma vez, nós aqui encarnados no plano físico, rogando a sua santa presença entre nós todos neste momento. Te pedimos, ó Divino Mestre, que esteja entre nós e assim, agraciados com a luz bendita do seu amor infinito por nós, sejamos nós amparados, iluminados por essa energia tão magnífica, resplandecente, que emana de vós. Que nós todos assim aqui possamos aproveitar esses minutos que vamos passar juntos para o nosso crescimento, para a nossa elevação moral e espiritual. Todos nós também que nos irmanamos aqui hoje com os nossos irmãos desencarnados, que também vêm em grande número esta noite, e a todos os nossos queridos irmãos encarnados que nos acompanham também pela internet, possamos nós, unidos em pensamento e em sentimento, elevarmos essa prece de gratidão e de amor a Deus e ao nosso Mestre Jesus, rogando as bênçãos celestiais às atividades desta casa. Obrigado, Senhor Jesus, fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, ficamos muito felizes, que o Telmo retornou à nossa casa, faz um tempinho, que já não vinha aqui, mas o Telmo tem trabalhado muito, pela divulgação, a difusão da doutrina espírita, Brasil afora, principalmente no movimento, do Movimento Espírita do Paraná. Então, nós ficamos muito felizes, Telmo, com o seu retorno, e agradecemos imensamente, por essa oportunidade de estar aqui conosco mais uma vez. Então, fique à vontade para dar início à sua palestra, que com certeza será muito edificante e acrescentará muito a nós todos. Obrigado, Rony. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. É uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Para iniciarmos as nossas... E agradeço a oportunidade de estar participando aí, um privilégio participar do mês espírita de Venceslau Braz, que é uma alegria. Mas, para iniciar a nossa conversa, efetivamente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ao saírem daqui nesta porta, vocês vão para a direita ou para a esquerda? Para a direita? Todo mundo vai para a direita? Não tem ninguém da esquerda, não? Hã? Não tem ninguém de esquerda. Mas por que vocês vão para a direita?
por uma coisa. Às vezes pode não ser nem o caminho de casa, pode ser onde você quer, a casa pode ser para outro lado, mas você quer ir para algum lugar, porque a resposta é porque você sabe para onde você quer ir, você sabe o seu destino, né? Você sabe onde você quer chegar. Para a gente escolher caminhos e tomar decisões, é preciso que a gente saiba para onde quer ir. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não é verdade? Se eu não sei para onde quero ir, qualquer caminho serve. Na vida não é diferente. Muitas vezes nós não temos as respostas necessárias para saber que caminho escolher, não sabemos o destino. E aí tem até uma música que diz, né? Como essa nuvem branca, essa gente não sabe para onde vai. E muitos de nós andamos perambulando pela vida sem saber para onde vamos. Precisamos buscar e compreender algumas respostas para isso. Nessa direção, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, nos traz que nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morreremos, isto não é menos certo. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Às vezes a gente vê em velório, né, alguém dizer, nossa, era tão bonzinho, né, na frente assim do caixão, né, aí alguém lá atrás diz assim, não era não. Né? Será que altera alguma coisa? Né? Serão os melhores ou piores? É isso que o codificador está questionando e nós precisamos responder. Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal alternativa, aqui um pouquinho de Shakespeare. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente? Ou tudo se acabará sem retorno? Vale a pena pensar nisso. Diz o codificador, está no livro O Céu e o Inferno. Ou seja, para a gente direcionar as nossas vidas, é importante que a gente responda estas questões. Mas como elas são importantes, outros autores falam sobre elas, sobre responder questões desse tipo. Leon Denis, no livro Porquê da Vida, no item 2, quando ele trata dos problemas da existência, neste item 2, no primeiro parágrafo, ele começa esse parágrafo assim: o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis. Tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que direcionamos as nossas vidas. Ou seja, sabendo para onde queremos ir. Jesus também levantou essa questão, porque ela é importante, mas de uma forma geral, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que verdade ele está falando? De toda a verdade. Irmos atrás de buscar Deus e a obra divina. A obra divina divide-se em matéria e espírito e as leis que atuam sobre esses elementos produzidos pelo Criador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta do quê? De sairmos para o caminho errado, de andarmos perambulando por aí e de cometermos equívocos, inclusive, que possam nos trazer consequências. Certa feita eu estava numa casa espírita, fiz uma palestra. E após a palestra, o pessoal foi para o passe, como normal. Uma mãe veio falar comigo e pediu que eu conversasse com o filho. O filho já tinha ido para o passe, já estava conversando com alguém, mas ela me pediu que conversasse com o filho. Talvez pelo teor da palestra, ela achou que eu poderia ajudar o filho. E contou-me que o filho tinha ficado cego de uma vista por glaucoma e estava perdendo a visão da outra por glaucoma, e estava revoltado. E eu percebi na conversa com a mãe que ela não estava preocupada com a cegueira do filho, porque era irreversível. Ela tinha consciência disso, mas estava preocupada com a revolta do filho. E a revolta nas nossas vidas é um caos. Aí eu pensei com os meus botões, né? Digo, mas gente na casa espírita arruma cada encrenca, né? Que dizer a um jovem de 19 anos que está ficando cego e motivá-lo para a vida? Mas a gente nunca está sozinho e acabei recebendo provavelmente uma inspiração. E quando o jovem veio, e eu uso isso hoje nos meus atendimentos fraternos, para todos nós, todas aquelas pessoas que me procuram com alguma dificuldade, para discutir alguma dificuldade, eu parto deste princípio. Quando o jovem veio, dei ciência que eu sabia da história dele, e disse a ele: você tem apenas 2 alternativas diante da sua situação. Passa o resto da vida reclamando, achando que deu azar, que Deus não é justo, que você não merecia isso, coisas que a gente costuma utilizar no nosso elenco de desculpas e de reclamações, ou você vai buscar respostas. Compreender a vida, aprofundar a compreensão da vida. E é isso que os textos anteriores nos convidam,
É isso que Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente compreende a vida com mais profundidade, já começa a nos libertar até da revolta. Não é isso? E esse era o objetivo da mãe nessa conversa com o filho. E esse é o olhar que devemos ter: como compreender a vida com mais profundidade. A humanidade, de certa forma, ela vem buscando compreender a obra divina, buscando teorias e levantando teorias. Uma série de teorias nós criamos. Alguém já disse certa feita, eu não lembro quando e nem em que obra, quando fiz essa palestra, que me ocorreu essa lembrança, que mais de 95% do que o homem cria de tese ou teoria vão para o lixo, porque não são verdadeiras. Aí eu penso, mas com 5% ou menos nós já produzimos algumas coisas boas, né? Aí, principalmente a área da ciência e tecnologia, trazendo facilidades e conforto para nós, para seres humanos. Mas um exemplo disso é bem conhecido por todos. Nós passamos alguns séculos acreditando, até milênios, acreditando que a Terra era o centro do universo. Era uma teoria. Que era verdade ou falsa? Ela era falsa, porque uma verdade jamais virará uma mentira. E uma mentira jamais virará uma verdade. Se mudou de status é porque não era o status anterior, havia um equívoco. E é isso que esse autor, esse pensador disse, que nós, boa parte, jogamos para o lixo. Para isso precisamos caminhar na direção de saber sobre nós. E para saber sobre nós e caminhar sobre nós, nós precisamos de uma fé inabalável, como propõe Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é quem pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A fé é a base, é a energia, eu costumo dizer, que vai nos encaminhar na direção de fazermos as escolhas apropriadas, de irmos atrás do conhecimento e assim por diante. Então nós dependemos da fé. Somando ciência e as questões espiritualistas, nós temos uma frase de Carlos Toledo Rizzini, que está no livro Evolução para o Terceiro Milênio. Para a ciência, a espécie humana é uma fase do curso de evolução orgânica. Isso Darwin nos mostrou muito apropriadamente. Para o Espiritismo, o homem é uma fase do curso da evolução espiritual, mostrando duas áreas aí da evolução, as duas áreas aonde devemos estabelecer progresso a nível de conhecimento da ciência e a nível de conhecimento e evolução espiritual. Quem quiser estudar um pouquinho esta relação entre evolução orgânica trazida por Darwin e evolução espiritual trazida principalmente por Kardec, mas congregando e somando todo o passado de tantos emissários, eu sugiro o livro Darwin e Kardec, um diálogo possível, de Hebe Lag de Souza. Vai nos trabalhar um pouquinho esse assunto aqui que está neste texto de Carlos Toledo Rizzini. Assim sendo, precisamos, para ir atrás do conhecimento, utilizar a razão. Buscar respostas sobre a vida é preciso que a gente use a lógica. Usar a lógica é usar o pensamento, a razão. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 780, percebendo que nós temos dois progressos a executar, progresso intelectual e progresso moral, ele formula a pergunta 780 aos Espíritos. Pergunta se o progresso moral, a gente coloca a moral aqui do coração simbolicamente, porque é simbólico, e segue sempre o progresso intelectual, e os imortais respondem que é sua consequência, mas não lhe segue de imediato. Se a gente observar, em termos de ciência e desenvolvimento intelectual, nós já demos um avanço razoável. Mas em termos de relações, de valores do coração, nós ainda temos guerras, misérias, violência e assim por diante. Então ainda estamos meio atrasados nessa área. Então o codificador pede mais explicações, sem renumerar, continua sendo a 780. Pergunta ele, como pode então o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? Responde os imortais, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele, o homem no sentido de ser humano, possa ele discernir e fazer escolhas. E nós, o que compreende, o que discerne e que faz escolhas é a inteligência. Mas o que abastece a inteligência para as escolhas apropriadas são os valores trazidos por muitos emissários divinos para os valores do coração, especialmente Jesus. Portanto,
Se esquecerem o número da pergunta, eu falei 780, não tem problema. Eu sempre dou uma sugestão. Se esquecer o número da pergunta, lembra do assunto, progresso intelectual e moral, pega o livro de Espírito, lê da pergunta 1 a 1019, vai achar o que eu estou falando e acha um pouquinho mais, tem mais coisas lá. Tá? E nessa busca, nós encontramos algumas alternativas que a humanidade tem discutido e tem posto em pauta. E em função dessas alternativas, nós temos vivido. Né? Nós temos procurado viver de acordo com o nosso ideal de vida, como diz Leon Denis, de acordo com a ideia que fazemos do universo, nós vamos viver. Temos algumas alternativas. Eu coloquei isso aqui, as alternativas para o nosso estudo, num fluxograma. Algumas pessoas não entenderam o que é fluxograma, para quem trabalha com computador sabe o que é fluxograma, né? Mas é uma rotina de decisão. Né? No momento você tem a pergunta que merece sim ou não. Se for sim, você tem um caminho. Se for não, você tem outros caminhos, outras consequências. Eu vou colocar todo ele aqui no quadro para vocês vão se assustar, talvez nem consigam enxergar direito lá atrás, mas eu vou trabalhar por partes, então não se assustem. E se alguém tiver interesse, só me mandar um e-mail, meu e-mail está no final, eu mando esse material, porque ele é interessante, inclusive, para estudo, esse fluxograma, para a gente acompanhar o estudo. Dá para ver aí? Consegue enxergar aí, Rony? Se tirar o óculos, sem chance, né? Pois é, não se preocupe. O que eu quero dizer é que aqui nós temos, neste material, nós temos aí todas essas caixinhas, todas essas figuras. Kardec e os espíritos e as obras subsidiárias trataram desse assunto. Tem uma vírgula dessa aí, não tem uma seta, não tem um retângulo, um losango que Kardec não tenha tratado. Até me atrevo a dizer, sem querer resumir a doutrina espírita ou reduzir a doutrina espírita, porque ela é muito ampla. Nós vamos levar muitas encarnações para entendê-la, mas aqui nós temos mais de 95% da doutrina espírita. Vamos por partes? Temos um início? Tivemos um início? Aqui o pessoal, alguns não sabem que a resposta assim é comunicação universal, né? Tivemos um início, se não tivéssemos um início, não estávamos aqui. E aí vem a questão, quando foi esse início? Para alguns, o início foi quando os pais juntaram 2 gametas no ventre materno. Né? Para outros, o início está perdido ao longo dos séculos. Para outros ainda, o início foi quando Deus pegou um pouco de barro e criou o homem. E aí viu que ele estava solitário e resolveu criar a mulher da costela. Né? Até tem um amigo meu que brinca, né? Maldade Deus fez com as mulheres. Por quê? Já não foi muito legal criar o homem da lama, né? Do barro, mas tudo bem. Agora, criar as mulheres da costela de Adão é maldade, porque costela é carne de terceira, diz esse amigo. Pois é. Mas isso são questões que a gente vai levantando, compreensões simbólicas. Kardec pergunta aos imortais, onde está o nosso início? E os imortais respondem que ainda está nos mistérios da divindade, não está ao nosso alcance. Mas o certo é que, se estamos aqui, tivemos um início. E aí vem a primeira pergunta, somos só o corpo ou não? Mas tem gente que acredita que somos só o corpo, então vamos refletir um pouquinho nesta hipótese, né? Se somos só o corpo, qual é o futuro que nos reserva? O que o futuro nos reserva? Nascemos, vivemos muito ou pouco, morremos. E fim, acabou. Essa é a teoria. E alguns, essa é a teoria materialista. O materialista entende desta forma. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Fim. E muitos vivem assim. Se a gente analisar alguns comportamentos, não são todos que praticam, mas a maioria é porque não acredita que somos algo além do corpo. Por exemplo, quem estupra, quem rouba, quem mata, quem corrompe, quem suborna. Será que não pensa assim? Morreu, acabou? Por quê? Porque morreu, acabou, não tem consequências. E Sócrates, um pouquinho antes de Jesus, uns 300 e poucos, 400 anos antes do Cristo, já falou sobre isso. E diz o seguinte, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos. Verdade? Pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do corpo, mas também de sua alma. Sócrates já entendia a existência da alma. Para quem pensa só no corpo, teria parado antes da
da alma ali, né? Teria parado no corpo o texto, mas Sócrates entendia da existência da alma. Portanto, essa é a alternativa materialista. E se essa é a alternativa, nasceu, morreu, viveu muito ou pouco, não importa quanto, que muitos vão rápido, outros mais demorado, qual é o melhor investimento que você pode fazer no futuro nesta alternativa de somos só o corpo? Qual é o futuro? O que você pode investir no seu futuro? A gente adora investir no futuro, né? Que investimento você pode fazer? Na minha opinião, comprar um terreno no cemitério. Morreu, acabou, fim. É um terreno no cemitério. Mas se não somos só o corpo, somos o quê? Somos alma ou espírito. Kardec vai colocar a alma, o espírito ocupando um corpo. Fora do corpo, espírito. Essa é a diferença. E aqui eu chamo a atenção, é nesta condição de alma ou espírito que Jesus nos fala que somos filhos de Deus. Não é o corpo é matéria. Vai desagregar-se e volta ao pó. Os filhos de Deus, quando Jesus diz que Deus é Pai do Espírito. E como Pai, investe nos seus filhos. Estarmos aqui é um investimento de Deus para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento. Essa é a teoria espiritualista. Todo aquele que entende que há algo além em nós, além do corpo, é espiritualista. Não importa qual a linha espiritualista que você siga, você é espiritualista. Kardec vai dizer que não veio combater nenhuma filosofia religiosa. A doutrina espírita veio combater o materialismo. Portanto, cabe-nos aí uma outra pergunta. Se somos uma alma ou espírito, essa alma é imortal ou não? Tem gente que acha que não. Não sendo imortal, qual é o futuro que essa alma tem? Vai morrer em algum momento, vai deixar de existir em algum momento a alma. Seja aquela, na teoria de alguns, nasceu com o corpo e morre com o corpo. Mesmo que aceite que temos alma, mas nasceu com o corpo e morre com o corpo. Outros dizem que a alma vai voltar ao todo universal. Teoria antiga. Mas voltar ao todo universal é a mesma coisa que deixar de existir. Vamos pensar um pouquinho usando como exemplo esse copo que o Rony pôs aqui com água. Se eu pegar uma gota desta água e colocar numa vasilha à parte, eu consigo identificar essa gota, ela tem individualidade. Concorda? Agora, se eu pegar essa gota e colocar de volta aqui dentro, ela tem individualidade? Deixou de existir. Não importa. A alma não é imortal. Não sendo imortal, qual é o futuro? O mesmo. Opa, seta errada. Nascer, viver muito ou pouco, morrer e fim. Não importa quando seja o fim, é fim. Então nós precisamos pensar na outra hipótese. A alma é imortal. Precisamos da imortalidade? Só a imortalidade nos apresenta a opção de futuro. Só a imortalidade. Sem imortalidade não há futuro. Victor Hugo, numa bela passagem, está na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Kardec colocou lá. Estando no exílio por determinação de Napoleão numa ilha inglesa no Canal da Mancha, fizeram amizade com uma família, e nesta família, uma jovem veio a desencarnar. A morrer. Não sei como é que você chama aqui, desencarnar, morrer, botaram o paletó, bateram com as 10, o que foi? É isso aí, passou para o outro lado a jovem. E Victor Hugo, gênio, fez um discurso no sepultamento desta jovem. Um discurso belíssimo que só os gênios, desses que Deus manda para nos orientar, são capazes de compreender e expressar. Kardec leu esse discurso, viu esse discurso nos jornais franceses à época, e achou tão impressionante que levou para a Sociedade de Estudo Espírita de Paris, o primeiro centro espírita, e leu para aquela assembleia o texto de Victor Hugo, porque disse Kardec: o que o poeta está dizendo é tudo aquilo que a doutrina espírita nascente está trazendo. E o clima naquela assembleia ficou tão emotiva e emocionada com o discurso do poeta, que a jovem que houvera falecido manifesta-se e deixa uma bela mensagem. Tanto o discurso do poeta quanto a manifestação da jovem estão na Revista Espírita, citada em fevereiro de 1865. E eu enfatizo esses dois materiais quando ele encaixa nas minhas palestras. Se você tem alguém que está angustiado, perturbado,
a partida de um ente querido, esse material é altamente consolador. Vale a pena apresentar às pessoas esse material. Para quem não tem revista espírita, se precisar, eu tenho isso no meu computador, me manda um e-mail e eu devolvo com esse material de Vitor Hugo e a manifestação da jovem, que são impressionantes. Mas o que me interessa do discurso do poeta é que, em determinado momento, ele diz o seguinte: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um tormento. Pegaram? Verdade? Por quê? Porque sem a imortalidade é para nunca mais. Se é para nunca mais, não vale a pena nem amar. Concordam? Eu estava indo fazer uma palestra, um ciclo de palestra no Nordeste, Bahia e Sergipe. Até brinco, o Divaldo vem fazer concorrência para a gente aqui, a gente vai fazer concorrência para ele lá na Bahia, né? Claro, respeitadas as proporções, né? Estava no aeroporto em Brasília com destino, escala em Brasília com destino a Sergipe, e alguém de Alagoinhas disse: nós estamos com o mês espírita de Alagoinhas. E o tema é construindo a consciência da imortalidade. Você poderia falar sobre esse tema? Aí eu, vamos encarar, né? Vamos ver o que dá. E aí comecei no meu aeroporto mesmo a pensar sobre a imortalidade. A gente fala sobre imortalidade, mas às vezes não para pensar mais profundamente. Parei para pensar mais profundamente e cheguei à seguinte conclusão, que é óbvia: a imortalidade é o alicerce onde podemos edificar o nosso futuro. E o tema me encantou tanto que eu era conselheiro da Federação Espírita do Paraná, e logo na minha volta nós tivemos uma reunião do conselho, e nesta reunião uma das pautas era escolher um tema para a próxima Conferência Estadual Espírita. E eu propus esse tema, foi o tema escolhido. Na 18ª Conferência Estadual Espírita, o tema foi Construindo a Consciência da Imortalidade. Portanto, sendo imortal, não somos só o corpo, somos espíritos. Sendo imortais, qual é a nossa situação? Vem uma outra pergunta. É só uma existência ou mais de uma? Tem gente que acredita que só uma existência. Então, nós temos que analisar as duas alternativas para a gente respeitar conceitos das pessoas e a maneira que elas vivem. E aí a gente compreende por que as pessoas vivem de determinada maneira. Sócrates já nos disse, para quem acha que a vida acaba no túmulo, é um ótimo negócio para os perversos, e eles provavelmente agem assim por essas consequências. Então, sendo só uma existência, vamos passar pela mesma experiência: nascer, viver muito ou pouco, deixar o corpo morrer. Mas aí temos duas alternativas principais, que eu coloquei juntas. Vamos direto para o juízo final, ou vamos aguardar o juízo final? Quem vem direto, desce ali, é direto para o juízo final. Quem vai aguardar o juízo final vai ficar dormindo, aguardando o juízo final. Mas, de qualquer maneira, em algum momento vai para o juízo final, na teoria, nessas duas teorias. Vai ficar dormindo um sono eterno. Primeiro que tem um problema, e se é eterno não pode ser até, porque até tem um fim. Mas interno aqui que está se dizendo é de longa duração. Mas vamos pensar um pouquinho. O juízo final, em tese, nesta proposta, não chegou ainda. Quem dizem que o ser humano está na Terra há 11 mil anos. Tem gente dormindo há 11 mil anos. Teoricamente. Tem cientistas já dizendo, eu li alguma coisa agora, uns 4, 5 meses atrás, que nós estamos aqui há 100 mil anos. É uma tese já um pouquinho mais além. Tem gente dormindo há 100 mil anos, em tese. André Luiz nos mostra alguns casos de espíritos que estão lá dormindo, aguardando o juízo final, porque assim entendiam. Ok, mas não importa. Qualquer uma da situação vai para o juízo final. O que seria este juízo final? Atingiu a perfeição ou não? Atingiu a perfeição, vai para o céu. Não atingiu a perfeição, vai arder eternamente. Aí eu pergunto a vocês aqui, quem quer ir para o céu? Ninguém? Tem gente que quer ir para o céu. Tem gente que quer ir para o céu. Tem gente que não quer ir para o céu. Até faço uma observação. Se você gosta de muito agito, muito movimento, não vá para o céu, é monótono, tem pouca gente, vai para o inferno que está assim. Mas quem disse que quer ir para o céu, garanto para vocês não vão para o céu. Aí você fica pensando, como é que ele sabe da minha vida? Não sei da vida de ninguém. É porque ir para o céu, nós temos que conceituar as coisas adequadamente. Ir para o céu significa deslocar-se para algum lugar, não é isso?
E Jesus diz: o reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. Então não é ir, é construir. Então a nossa tarefa de céu é construir no nosso íntimo, no nosso coração. Os céus instalar-se-á no coração do homem. Mas vamos pensar um pouquinho. Nós vamos ficar amando Cristo a eternidade, olhando para Ele, vai ser um inferno. Vocês não concordam? Porque representa a ociosidade, ninguém aguenta a ociosidade. Não estou blasfemando, não, Deus não quer isso. Né? Ir para o inferno vai arder. Virado do avesso. Vocês sabem o que é virado do avesso? Com o diabo no couro. Fica mais claro, né? Fica mais claro, mais esclarecido. 2 filhos. Ela ama esses filhos, investe neles, tenta levá-los para o próximo, socorrer alguém que precisa, socorrer alguém que está doente, amparar, ser aconselhar e assim por diante. Essa mãe é uma santa. Na teoria de céu e inferno, ela vai para onde? Vai para o céu. Os filhos inferno. Onde? Está no inferno. É capaz de chegar para Deus e dizer: Senhor, isso aqui está muito bom, meio monótono, é verdade, tem pouca gente, mas deixai-me viver com meus filhos amados no inferno. Isso é o amor. O amor é isso. O amor é querer estar junto, o amor é querer conviver, é construir afinidade, afetividade e assim por diante. Bom, quem gostaria da ociosidade ou da teoria do inferno? Então vamos para uma próxima alternativa. Essa ideia de céu e inferno é compatível com Deus? Nós temos que pensar e refletir. É compatível com Deus? Nós dizemos que Deus ama, que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus é justo. Mas ao cometermos equívocos, Ele nos despacha para o inferno. Nós, os pais, quando os filhos cometem alguma besteira, a gente expulsa de casa? Às vezes dá até vontade, né? Mas a gente não faz. Deus é pior que nós, manda para o inferno. Não tem sentido com Deus. É incompatível. Vamos que seja compatível com um princípio maluco de justiça, porque é maluco, de justiça, de um Deus carrasco. Mas é compatível com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus. Ele nos convida a perdoar 70 vezes 7, como propõe Jesus. Nos convida a amar ao inimigo, ou seja, a perdoar inclusive o inimigo, e ele não perdoa seus filhos. Essa ideia nos leva a pensar: céu, inferno ou ociosidade? Vale a pena ser imortal? Não vale a pena ser imortal, não é? E é incompatível com Jesus. A ideia de céu e inferno é incompatível com Jesus. Jesus diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ir para o inferno, pelo menos, me parece que é estar perdido, né? Quando 2 conceitos sobre o mesmo assunto são incompatíveis, um dos dois, ou os dois, mas um dos dois, pelo menos, tem que estar errado. A ideia de inferno, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Um dos dois tem que estar errado. Eu prefiro ficar com o Cristo. Assim sendo, precisamos de uma chave para resolver esta questão. Qual é a chave? Reencarnação. Reencarnação é a chave para isso. Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita, há 25 anos atrás, em abril fizeram 25 anos, comecei a ler coisa. Uma das coisas que mais me encantou foi a reencarnação. Por quê? Porque eu sabia dos meus débitos. E na teoria de céu e inferno eu já sabia para onde eu ia. Com a ideia da reencarnação, eu digo: opa, tenho chance, esperança. A reencarnação é uma oportunidade que Deus renova aos seus filhos enquanto não atingirem a perfeição. E a reencarnação, ela vem sendo tratada desde os primórdios. Alguns povos antigos já sabiam da necessidade da volta. Sabiam que tinha que voltar. Só não sabia como isso se dava. O mais conhecido para nós são os egípcios, né? Os egípcios sabiam que tinha que voltar. E aí o que eles fizeram? Na dúvida, não sei como vai ser essa volta,
guardar o corpinho. E mumificavam o corpinho e guardavam lá, né? Já imaginou essa galera que morreu há 5, 6 mil anos atrás, levantar do túmulo de corpinho? Ia ficar meio complicado, né? Pelo menos as serviu para estudarmos um pouquinho a história deste povo maravilhoso, que não é mais o mesmo povo egípcio que está aí. Não é mais o mesmo. Se a gente olhar o Egito Antigo e olhar a história dos egípcios agora, não é a mesma população que está lá. Ou seja, não são os mesmos espíritos que estão lá. Quem quiser estudar sobre isso, leia o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos dá uma dica sobre isso. Mas aí fica a questão, já que reencarnação é tão importante, Jesus falou sobre ela? Falou. Alguma coisa foi tirada lá no sexto céu. Foram tirando coisas ali de Jesus, de acordo com as conveniências, mas principalmente no concílio de Constantinopla, segundo o concílio, por determinação de uma rainha. Ela maltratava as servas eram cristãs, dizia pelos cantos, e quando ela voltasse, ela iria voltar escrava. Ela não gostou da ideia, era rainha, e influenciou. Poder e religião não andam muito bem ainda hoje, não conseguem andar juntos. Imagina naquela época. Mas ficou alguma coisinha lá. A conversa de Jesus com Nicodemos: é preciso que nasçais da água. Nicodemos perguntando como pode o homem adquirir sabedoria, diz: é preciso que nasçais de novo. Aí Nicodemos, preocupado, por certo, com a sua idade já, e velho, né? Ele já perguntou: mas peraí, como pode o homem velho voltar ao ventre da mãe? E Jesus respondeu: és doutor da lei e não sabes dessas coisas? Como quem diz, vai estudar mais um pouquinho, vai aprender um pouco mais, você não é tão doutor assim. Mas, aí Jesus explica: é preciso que nasçais da água e do Espírito. Espírito, a volta do Espírito, da água. Podemos ter uma alternativa secundária. Naquela época tinha-se a ideia que tudo tinha provindo da água. Então a matéria era representada, tinha saído da água. A vida tinha saído da água, a ciência mostra isso. Mas eu fico com a alternativa melhor. Para a gente vir para este mundo, nosso espírito volta e fica 9 meses mergulhado no líquido amniótico, da água e do espírito. Tem uma outra passagem que também fala de reencarnação na Bíblia, que é quando os discípulos perguntam a Jesus. Jesus dizia-se o Messias, e os discípulos naquela época liam as Escrituras, não é coisa curiosa? Será que hoje a gente lê? Os discípulos, sabendo que para a vinda do Messias era necessária a volta de Elias, então os discípulos perguntaram: se você é o Messias, cadê Elias? E Elias tinha morrido há mais ou menos 800 anos, 700 e poucos anos. Cadê Elias? Jesus respondeu: na verdade, Elias já veio e fizeram com ele o que fizeram. Então seus discípulos entenderam o que ele estava falando de João Batista. João Batista era a volta de Elias. Mas Elias morreu velho. João Batista foi gestado por Isabel, foi anunciado para Isabel, foi gestado por Isabel, e conheceram João Batista criança. E Elias morreu velho, então não era o mesmo corpo. Se não era o mesmo corpo, como é que Elias era, como é que João Batista era Elias? Espírito, reencarnação. Tem um outro questionamento que Jesus faz com seus discípulos. Ele faz uma pergunta mais ou menos assim: que dizem por aí quem seja o Filho do Homem? Que dizem por aí quem eu sou? Ou seja, quem eu represento dessa galera que foi do passado aí, né? E aí os discípulos foram dizendo: uns dizem que você é Jeremias, outros que você é Elias, outros que você é João Batista. João Batista nem poderia ser, porque ele tinha sido contemporâneo de João Batista por um tempo. Aí Pedro toma uma palavra e diz: você é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi a carne que te respondeu, foi meu Pai que te inspirou. Essa passagem é bonita. Reencarnação. Aí precisa provas da reencarnação. Muita gente pede provas, né? Claro que a gente tem que buscar a comprovação das coisas. Hoje a ciência humana já trata bastante de reencarnação, não com este objetivo, mas nas terapias de vida passadas. Muitos homens estudiosos de ciência, para resolver inclusive conflitos internos do ser humano, vão buscar a origem desses conflitos, os traumas, pela terapia de vidas passadas. Tem então uma obra muito interessante, que é Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele era cético.
e fez uma pesquisa numa paciente, eu não lembro se por acidente ou ele resolveu ir até além da vida, antes da vida intrauterina, porque ele só ia na regressão até a vida intrauterina e não conseguia resolver o trauma da paciente. Não lembro se por acidente ou por qualquer coisa ele resolveu ir além, para trás, ou que seja, antes da vida intrauterina, encontrou 86 reencarnações dessa paciente, e esta paciente em trânsito hipnótico deixava algumas mensagens que ele sabia que não eram delas, então ele diz que eram dos mestres, né? Então, Muitas Vidas, Muitos Mestres, Brian Weiss é uma obra não espírita que nos mostra a ciência, nos mostrando aí a reencarnação. Mas a obra de reencarnação espírita, eu cito duas para a gente como referência, tem tanta coisa falando de reencarnação, e a série André Luiz fala um monte de reencarnação, Kardec fala de reencarnação, mas tem uma obra que eu gosto muito, Eu Sou o Camilo Desmoulins. Emílio Carlos Miranda, autor de diversas obras, fez uma regressão de memória em Luciano dos Anjos. Era um jornalista, escritor brasileiro, a família dos Anjos era dessa área aí. E encontrou encarnações anteriores de Luciano dos Anjos, e a principal delas foi Eu Sou o Camilo Desmoulins, ou seja, Camilo Desmoulins foi um dos idealizadores da Revolução Francesa e morreu decapitado também. Como todos os líderes da Revolução Francesa, acabaram entrando também para a guilhotina. E encontra coisas interessantíssimas na regressão de memória de Luciano dos Anjos. Teve coisas para confirmar aquilo que Luciano estava dizendo em transe hipnótico. Para confirmar, tiveram que procurar material, enciclopédias antigas na França, eles não acharam aqui. Tiveram que procurar para confirmar se os dados eram verdadeiros. Mas tem uma obra que eu gosto mais, A Reencarnação, de Gabriel Delany, onde ele faz estudos, pesquisa, é uma obra científica, onde ele faz estudos sobre crianças que diziam ter vivido em outros lugares, com outros nomes, outros pais, e assim por diante, outras famílias, e ele foi pesquisar, e encontrou esses pais, essas famílias, essas histórias. A Reencarnação, de Gabriel Delany. Mas também tem uma outra alternativa. Quantas pessoas temos aqui? 30? Um pouco mais? Cada um de vocês representa uma reencarnação para mim. Por quê? Pelas nossas diferenças. Se Deus, sendo justo, e fosse só uma jornada, teríamos que ser todos iguais. Como somos diferentes, porque temos diferentes histórias, diferentes construções e diferentes jornadas na vida. Por isso, temos aí a prova da reencarnação em nós, né? Nas nossas diferenças. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, vai dizer isso. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. E assim o fez. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. Fomos criados. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. E aqui está a chave. Na liberdade de proceder, nós tomamos rumos e caminhos diferentes, nos tornamos diferentes. Nem melhores, nem piores, apenas diferentes. Pelos caminhos que tomamos. Porque trilhamos lições diferentes. Como aqui na Terra, a gente escolhe profissões diferentes, somos diferentes nas profissões. A gente escolhe filosofias religiosas diferentes, somos diferentes nas opções religiosas, na raça, mas apenas por isso. Mas como seres espirituais, somos iguais perante o Criador. Portanto, Deus é justo e uma só existência não atesta a justiça divina. Portanto, vamos para outra alternativa. É só uma existência? Não. Não sendo só uma existência, o que nós temos? Nascer, aprimorar a oportunidade de aprendizado e progresso, provas e expiações neste mundo, vivemos muito ou pouco, desencarna, vamos colher o que plantamos. Vamos carregar conosco a nossa bagagem de coisas boas e de coisas ruins, de coisas aprendidas e vividas e de coisas ainda faltando aprender, ficando a carência ainda. Avaliamos as nossas necessidades. Cumprimos o que a reencarnação o que nos compreendemos da reencarnação ou não? Voltamos menos endividados ou mais comprometidos? Analisamos e preparamos uma nova jornada para a volta, para reencarnar. E reencarna neste mundo ou outro, de acordo com o nível. Para quem já evoluiu bastante, vai para um mundo melhor.
Para quem não acompanha a evolução deste mundo, que estamos vivendo em transição, de repente vai encarnar num mundo primitivo. Porque já não acompanha mais a evolução aqui. E aí nós temos obras falando sobre isso. A transição planetária, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira pela mediunidade dele. São 3 obras na sequência, recentes, né? Transição planetária, Amanhecer de Nova Era e Perturbações Espirituais do mesmo espírito, pela mesma mediunidade de Divaldo Pereira Franco, falando sobre essas questões. Vamos fazer esse ciclo. Vocês sabem quantas encarnações vocês já têm, não? Não sabem. Quantas vezes vocês já voltaram por aqui? Não sabem. Não, eu também não sei. Nem importa. Mas eu estimo, é chute meu, não vou dizer que é um estudo, porque não é verdade. Tá? Acima de 200. Tem espírita que diz que é acima de 1000. Mas, gente, 1000 e ainda estamos assim. Vamos deixar 200 que fica mais barato. Né? E vamos fazer esse ciclo, voltar. Quando a gente vai para o mundo espiritual e não atingiu a perfeição, qual é a nossa situação lá? Kardec chamou que ficamos na erraticidade da Terra, ficamos vinculados à Terra ainda. Vamos colocar isso de uma forma gráfica daqui a pouco. As criaturas humanas ainda não estão preparadas para o amor e para a liberdade. Nós nem sabemos o que é o amor e liberdade ainda efetivamente. Durante muitos anos ainda, todos os discípulos da verdade terão de morrer muitas vezes. Sócrates, antes de Cristo, já falava sobre isso. Sócrates sabia da necessidade da volta até que a gente atinja o amor e, consequentemente, a liberdade. Enfim, a perfeição e a sabedoria. Assim sendo, isso está em Crônicas do Além do Túmulo, quem nos traz é Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Então, estados da alma na erraticidade. Você desencarna, não atingiu a perfeição, você vai para a erraticidade. A Terra, a erraticidade da Terra. Isso graficamente, é só para auxiliar a nossa visualização. Quem já ouviu falar de colônias espirituais? A mais conhecida é o Nosso Lar. Nos traz André Luiz. Aí eu pergunto, quem aqui gostaria de ir para o Nosso Lar? Hein? Ninguém gostaria de ir para o Nosso Lar? Ainda bem, porque não vão. Vocês não falam leite quente? Vocês não falam jejuns? Por quê? A colônia espiritual Nosso Lar está vinculada ao Rio de Janeiro. E nós nos reagrupamos de acordo com as nossas afinidades. Eu, se reencarnar no Rio de Janeiro, eu estou perdido por lá. Se eu sair daqui e for para o Rio de Janeiro, desencarnar e for para o Rio de Janeiro, eu estou perdido. Não tem afinidade nenhuma lá, pelo menos que eu saiba. Né? As nossas afinidades estão aqui na região onde a gente vive. Então, há várias colônias espirituais ligadas à Terra. Podemos ir para o umbral? Podemos ir para o umbral? Da mesma coisa que para o céu, também não. Umbral é um estado de consciência. Nós criamos aquele estado e nos agrupamos de acordo com a nossa afinidade. Não é um local, é um estado de consciência. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Assistiu? Quando André Luiz, depois de muita vontade de visitar a família, e não foi deixado antes, porque ele não estava preparado, e se ele tivesse ido antes, ele teria se complicado. Quando ele foi visitar a família, que ele encontrou um substituto no lar. A viúva tinha casado de novo. Lembram que ele perturba-se. E no mesmo local que ele está, ele cria aquele ambiente que ele estava anteriormente. Estado de consciência. A nossa mente cria o ambiente que nós vamos viver de acordo com o nosso nível. Mas aí ele estava preparado. O cinema é fantástico, né? Para fazer efeito especial. Ficou lindo aquele efeito especial. Ele deve ter respirado. Não, de novo não. Respirou, subiu, era uma casa de 2 andares, subiu, foi lá, colocou um remedinho na água do substituto que estava doente. E ali também o efeito especial ficou bonito, né? Aquela fluidificação da água para tratar o seu substituto no lar. Podemos ir para hospitais, podemos nos vincular a escolas para preparar as novas jornadas, analisar, podemos trabalhar no mundo espiritual por um período até novas encarnações. Tem um monte de atividades que a gente pode fazer no mundo espiritual. Mas também, de acordo com as nossas perturbações, podemos ficar perambulando e sofrendo as consequências naquilo que a gente poderia chamar, que chamamos de umbral, estado umbralino. Estado não é um local, é um estado umbralino, que a gente poderia comparar com o purgatório dos nossos irmãos católicos. É um estado.
Que um tempo, com a reencarnação, nós vamos reencarnando e vamos mudando esse estado. Para isso, a reencarnação. Assim sendo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Isso aí está onde? Essa frase. No túmulo de Kardec. Leon Denis diz que essa frase é de Kardec. Se não me engano, Leon Denis diz que essa frase é de Kardec. Os biógrafos e outros autores dizem que não é de Kardec. Não tem uma fonte segura para dizer de onde veio essa frase. Tem algumas teorias a respeito dela, mas não importa. Aí está a grande verdade. Mas também, recentemente, vocês ouviram essa frase. Aonde? 21ª Conferência Estadual Espírita. O tema foi nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Assim sendo, você vai fazer o ciclo várias vezes. Aí chegou a hora, você desencarna e atingiu a perfeição? Sim. Ou finalmente. Eu procuro todo dia ver se está nascendo asinha de anjo, mas está difícil. Né? Atingiu a perfeição? Sim. E aí? O que eu ganho com isso? Atingiu a perfeição, o que eu ganho com isso? Você conquistou sabedoria, amor, felicidade e liberdade. Eu elenco essas 4 coisas como principais, ou seja, enfim, atingiu a angelitude. Porque essas 4 coisas, elas não andam separadas. Ninguém é sábio sem amar, ninguém ama absolutamente sem ser sábio e nem é feliz se não atingiu o doutorado na arte de amar. E nem é completamente livre. Essas 4 coisas nós ainda, no mundo em que estamos, na situação que estamos, nós nem sabemos a grandeza e a profundidade delas. Nós temos pálidas noções. Atingiu a angelitude. Quando eu cheguei nesse ponto, a senhora, que tem a seta continuando, né? Uma senhora perguntou, mas pera um pouquinho, a gente faça tantas encarnações, tanto trabalho, vai descansar então. Vamos trabalhar. Jesus diz, meu Pai trabalha e eu trabalho. Nada no mundo é ocioso. Nós aqui às vezes ficamos ociosos porque somos doentes da alma. Gostamos de uma ociosidade. Gostamos de uma sombra e água fresca. Né? Mas a obra divina, tudo é trabalho. Eu gosto muito de uma obra de Amália Domingues Soler, chamada Perdoa-te. A mesma autora de Memórias do Padre Germano. Amália Domingues Soler, ela recebeu através de um médium psicofônico. Olha, imagina o médium recebendo, falando, e ela tendo que escrever. Ela disse que foi um desafio escrever com alguém falando. Quer dizer, eu falei aqui, alguém conseguiria escrever o tempo que eu falo aqui? E eu falo meio devagar, né? Não ia conseguir escrever. Imagina o médium, o espírito falando para ela escrever. Mas foi assim que a coisa processou-se, segundo Amália Domingues Soler, nessa obra Perdoa-te. Ela conta a história evolutiva de um espírito. O espírito conta a sua história evolutiva através dessa obra. Um espírito chamado Íris, que na última encarnação que está nessa obra veio a ser Teresa de Ávila. Teresa de Ávila foi canonizada a Teresinha de Jesus, viveu na Espanha, no país onde a Inquisição foi a mais trágica de todas, a mais terrível de todas as Inquisições foi a espanhola. E ela contestava, ela acabou indo para um convento, foi diretora de um convento, fundou diversos conventos, mas ela era contra o claustro. Ela dizia que as pessoas que ficavam no claustro ficavam ociosas e precisavam trabalhar. E o cristão precisava sair de dentro e ir atrás da dor, do sofrimento, atrás de evangelizar, atrás de ser útil. E, evidentemente, ela encontrou com os religiosos da época. E teve que enfrentar 3 vezes de maneira que ela não passou por essa experiência. Mas ela tinha uma mediunidade fantástica, ela usava essa mediunidade de cura. Um dos talentos que Deus oferece à humanidade é a mediunidade de cura. Né? Que às vezes a gente busca alguma solução na sala de passe, através do passe, coisas desse gênero. Pode ter resultados através disso, da água fluidificada. É uma terapia. Mas ela tinha uma mediunidade de cura muito aflorada. Jesus tinha uma mediunidade de cura muito aflorada? Jesus tinha um dom absoluto da cura, né? Não era mediunidade. Jesus era a cura absoluta, completa. E ela tinha uma mediunidade muito forte. E ela tinha uma mediunidade de cura e tinha uma mediunidade de evidência. Ela conversava com os espíritos contra o espírito através dessa obra. E Teresa de Ávila, Íris,
E ela frequentemente conversava com Jesus. Ela deixa entender na obra, tudo certinho, que era o espírito superior, maior de todos, que estava por ali, Jesus. E ela dizia para ele, não aguento mais, as palavras que eu estou interpretando, não são exatamente nesse, mas o teor é este. Ela dizia, não aguento mais isso aqui, me leva com você, quero adorar-te, amo-te, quero adorar-te. E frequentemente ele respondia para ela, ela era teimosa, várias vezes ela pediu isso. E ele dizia, não quero adoradores, quero trabalhadores. Nós já entendemos isso, que Deus não quer adoradores exclusivamente, ficarmos genuflexos o tempo todo adorando a Deus. Não, Ele quer que hajamos na sua obra, que atuemos na sua obra, que sejamos úteis na sua obra. Ele quer trabalhadores. E no mundo espiritual não é diferente. A gente lê uma série de obras que nos contam do mundo espiritual, a mais conhecida para nós todos, normalmente a série André Luiz, mas as pessoas trabalham, os espíritos trabalham. Ociosos são os espíritos doentes, perturbados. Estes são ociosos. Mas os espíritos iluminados trabalham o tempo todo em compromissos e responsabilidades. Então a vida é de trabalho, aqui e lá. Então temos que ser úteis aonde estejamos. Assim sendo, perfeição é a meta, a reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Aí está a chave, a reencarnação. Volta, meu filho. Quantas vezes você precisar, você vai voltar. Até que você atinja a perfeição. Até que você corrija tudo, você precisa recomeçar. Até que você atinja a perfeição, você precisa recomeçar. Isso está em Justiça Divina. Na Luz de Reencarnação, Francisco Cândido Xavier, o FCX ali, nosso querido Chico, pelo Espírito Emmanuel. Deixei meu e-mail ali, se alguém quiser esse material. Se alguém quiser o material de Vitor Hugo, é só me mandar um e-mail que eu respondo e encaminho o material. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Agradecemos ao Telmo pela brilhante palestra desta noite, né? Onde ficamos assim, então, né, com um dever aí, né, de levarmos esse ensinamento para os nossos lares, para a nossa casa, refletirmos sobre isso tudo e que possamos, de fato, né, implementar isso tudo na nossa existência, na nossa vida, né? A doutrina espírita realmente é magnífica, né? Ela nos liberta, nos mostra o caminho, e o caminho é esse, né? A reencarnação é o caminho. Vamos, né, encerrar o mês espírita. Foi um mês magnífico, né, de diversas atividades aqui na Casa Espírita, também fora da Casa Espírita, junto à comunidade. Então agradecemos muito à espiritualidade superior que nos iluminou, né, nessa caminhada, nessa jornada, porque tudo transcorreu dentro da normalidade que esperávamos. Todos os eventos foram realizados a contento e conseguimos, né, cumprir com os objetivos que foram traçados aqui pela Casa Espírita. E convidamos a todos a darem prosseguimento para que na próxima quinta-feira estejamos novamente aqui reunidos, né, para continuarmos as nossas reflexões, os nossos estudos. Também o grupo de estudo, né, no domingo, quem tiver interesse em participar também, este domingo nós teremos o grupo de estudo a partir das 6 horas da tarde. Então, quem quiser, é só participar. E nós também temos o nosso programa Momento Espírita, né, que é transmitido aqui em Venceslau Braz todos os dias às 10 da noite, pela Rádio TFM 95,7 e também lá em Siqueira Campos, na Rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias 6 da manhã e 6 da tarde. O programa Momento Espírita, 5 minutos diários de reflexão, muito importante também para nós, né, dar aquela pausa, né, e ouvir aquelas mensagens magníficas propostas pelo Espiritismo. E quem puder, também eu convido, né, que faça lá, entre no nosso Facebook, na nossa página, e curta a nossa página. Nós estamos cada dia aumentando mais os seguidores da nossa página. Hoje nós estamos já com 800 seguidores, então nós estamos aumentando cada dia mais. Então eu peço, né, quem puder colaborar, né, e compartilhar também com os amigos lá, né, para poder, né, aumentar os nossos seguidores. E estamos auxiliando na divulgação do movimento espírita e da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. E também o nosso canal lá no YouTube. Quem puder também entrar lá e se inscrever no nosso canal no YouTube,
também é muito importante, porque lá também as nossas palestras estão lá, né? Então, quem puder também colaborar com essa divulgação, nós agradecemos imensamente. Temos muito a agradecer ao Telmo, obrigado. Jesus o abençoe, o ampare, ilumine sempre na sua tarefa, na sua jornada, na sua caminhada. Ficamos muito felizes com a sua presença hoje e queremos já deixar aqui o convite para o retorno, assim que possível, né? Esteja entre nós novamente e possamos então contar aí com a sua presença novamente entre nós. Ficaremos muito felizes e muito honrados. Cumprimento aqui o nosso irmão Edson, né, lá de Pialão, que sempre está conosco aqui também nos ajudando na tarefa. Muito obrigado. Ficamos muito felizes aí com a presença também de todos, do nosso irmão. E de todos aqui presentes também, muito obrigado, né, pela presença de cada um. Ficamos muito felizes sempre e que esperamos que vocês estejam aqui conosco na próxima semana novamente. Se Deus nos abençoar, né, que possamos estar aqui conosco na próxima semana. Ficamos muito felizes. Vamos fazer a nossa prece final, né, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos neste momento. Vamos então nos concentrar agora e levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Divino amigo Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso amigo, modelo e guia da humanidade inteira. Estivemos reunidos aqui em seu nome e aprendemos coisas magníficas. Por isso te pedimos, permaneça conosco, fique conosco, ó divino amigo. Visita os nossos lares, esteja junto de nós, junto de nossas famílias, a fim de que, contando com a sua presença bendita, sejamos agraciados com os eflúvios salutares do seu amor bendito em nossas vidas. Precisamos de vós, ó divino Mestre Jesus Cristo, porque sabemos que ainda somos falhos, porque sabemos que ainda muitas vezes tropeçamos na caminhada, muitas vezes caímos ou nos desviamos do caminho que nos ensinastes por meio do seu evangelho de amor. Mas convosco temos a certeza que o recomeço é sempre possível e que a jornada poderá ser feita, que a jornada poderá ser disposta e caminhada, porque sempre nos dá a oportunidade do recomeço. Nos ensinastes que é da lei, que possamos sempre retomar e recomeçar. Obrigado por ter nos ensinado todas essas coisas. E te agradecemos, ó Mestre Jesus, por tudo isso, porque sempre estás ao nosso lado e nos ampara e nos assiste sempre. Te pedimos a sua proteção, a sua bênção para nós todos, nós aqui encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, e também a todos os nossos entes queridos e familiares, onde quer que estejam, recebam a sua luz e a sua paz. Todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, irmanados agora no só pensamento, que recebam também a luz e a paz do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco e fica na direção dos trabalhos dessa casa espírita, hoje e sempre. Que assim seja, Mestre. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, né? Todos tenhamos uma boa noite.
científico.